primeira igreja presbiteriana em Petrolina, acolhendo vidas, adorando a Deus e anunciando às nações. Pode sentar, meus amados irmãos. Queridos, então, vamos dar continuidade nessa noite ao estudo que já tem sido feito nas 2 semanas anteriores, nas 2 quintas anteriores, e vai se encerrar na próxima quinta, que é essa série sobre oração, o pulmão espiritual da igreja. Uma preocupação nossa, enquanto igreja, é que a gente possa estar realmente mais preocupado e mais empenhado com a oração. Às vezes a gente, infelizmente, queridos, é uma peste que pesa sobre nós reformados, né? E que nós não oramos, né? E infelizmente a gente tem que reconhecer que às vezes isso pode ser uma verdade em alguns locais, em alguns grupos, mas que aqui na primeira igreja presbiteriana em Petrolina isso possa ser diferente. A começar em mim, a começar em você, a gente possa estar pensando e realmente agindo em relação à necessidade da oração como realmente algo essencial e muito importante. Então, a oração como pulmão espiritual da igreja, amados. A nossa carne não deseja que a gente ore, tá? A Bíblia diz lá em Gálatas de que a carne e o espírito militam entre si, né? Para que, né, um esteja ali pelejando com o outro. As obras da carne são conhecidas, mas o que nós precisamos lutar, queridos, é para que venhamos a viver em espírito. Venhamos a viver em espírito. E na verdade isso é uma luta, porque na verdade a nossa natureza caída, ela sempre está tendente a se inclinar, o quê? Para fazer o contrário da vontade de Deus. A tendência natural do homem pecaminoso é fazer a vontade da carne e dos pensamentos. Então, por isso, a necessidade de que a gente possa estar insistentemente nos exortando e exortando o outro, e enquanto igreja também sendo exortados para a grande importância e a necessidade de nos colocarmos diante de Deus em oração. Ele é o nosso Pai, aquele que nos ouve. Ele sim deve ser aquele sim que é o galardoador daqueles que o buscam, diz a palavra. Então, queridos, algumas frases para que a gente possa pensar sobre a importância da oração. Primeira frase, veja essa frase do John Bunyan. Ele diz assim, olha, pense bem, eu vou ler aqui, você atente bem o que essa frase diz. Eu posso fazer mais do que orar depois de ter orado, mas eu não posso fazer mais do que orar até que tenha orado. Veja, é uma frase, tem um certo trocadilho na frase, mas na realidade ela tem um peso muito importante para nós que cremos na soberania de Deus. Porque nós cremos na soberania de Deus, amados, e sabemos que Deus, Ele é o Senhor, o sustentador. Ele, como nós sempre dizemos aqui, está no seu trono. Ele está regendo o mundo, está nos regendo nesse momento. Então, é essa consciência da soberania de Deus que nos faz ver que antes de orar, eu não posso fazer nada, porque tudo está no controle dele, né? Então ele determina que nós oremos para que ele nos mude e ele possa fazer a sua vontade através das nossas orações. E agora, depois que eu já orei, diz o início da frase, eu posso fazer mais do que orar depois de já ter orado, porque a gente tem uma frase também no nosso meio reformado que a gente diz assim: oração sem ação é tentação. Oração sem ação é tentação. Então você pode agir, mas depois de ter orado. O que lhe compete, né, você pode agir, deve. Porque oração sem ação é tentação. Mas, primeiramente, orar e se colocar diante de Deus, daquele que é o Senhor, daquele que é o soberano, daquele que está no controle de todas as coisas. Uma segunda frase diz assim: quando trabalhamos, nós trabalhamos. E quando oramos, Deus trabalha. É a frase aí do Hudson Taylor. Então, queridos, essa consciência que nós precisamos cada dia enfatizar, que quando nós oramos, Deus trabalha. Então, assim, aquilo que eu posso fazer, eu preciso fazer, orar e agir.
E aquilo que eu não posso fazer, coloca na mão de Deus. Essa soberania de Deus, de saber que Ele está no controle, é isso que nos muda, é isso que aquieta o nosso coração, é isso que nos faz assim depender cada vez mais desse Deus, que é tremendo, que Ele, Paulo escrevendo nos Efésios, como já temos estudado aqui dominicalmente, Ele é que opera em nós tanto o querer quanto o efetuar. E mais, é um Deus que Ele faz em nós muito mais do que nós pedimos ou do que nós pensamos, tá? Mas o William Law, ele também diz assim, olha, não há nada que nos faça amar tanto uma pessoa quanto orar por ela, né? Não sei se já teve com você uma situação assim, de alguém chegar para você uma situação muito difícil e você pensar assim, eu não posso fazer nada por você, mas você pode orar. E quando você ora, é o mais importante que você pode fazer dentro daquela situação, por aquela pessoa que chega diante de você e você de repente não tem nada para fazer do ponto de vista material. Mas eu gostei muito dessa frase, que ela diz assim: não há nada que nos faça amar tanto uma pessoa quanto orar por ela. Mas orar com fé, orar realmente assim, na certeza de que o Deus que nos ouve, que está no controle da história, é o Deus que realmente muda as situações. Ele pode agir através da nossa oração. Amém? Então, é bacana a gente ter essa consciência, essa dependência, essa certeza. E a última frase desse ciclo, ele diz assim, uma frase do Spurgeon, que ele diz assim: eu preferiria ensinar um homem a orar do que 10 homens a pregar. Olha aí, né? A importância da oração dentro do nosso meio reformado. Homens de Deus, príncipes pregadores aí dizendo isso, que ele preferiria ensinar um homem a orar do que 10 homens a pregar. Então, queridos, já nesse início desse estudo dessa noite, dando continuidade à nossa série do pulmão espiritual, que é a oração, é aquilo que nos faz respirar, é aquilo que nos faz realmente ter uma vida na presença de Deus. A gente precisa estar pensando sobre essas realidades que muitas vezes a gente não tem praticado da forma que deveria, tá bom? Então, na continuidade então da série, a gente vai continuar trabalhando o Catecismo Maior de Westminster. Na primeira aula que a gente teve aqui na quinta-feira, o presbítero César trouxe com bastante perspicácia, explicando sobre a Assembleia de Westminster, quanto tempo durou e tal. Então a gente chegou à conclusão, né, de que aqueles homens, 121 teólogos que se debruçaram para, né, confeccionar os nossos documentos, que são 3, nossa Confissão de Fé de Westminster, a Catecismo Maior e o Breve Catecismo, o Catecismo Menor, né? Então são livros confessionais que foram feitos lá na Abadia de Westminster. Nossos irmãos tiveram o privilégio, né, de conhecer pessoalmente, que bênção. Então, aquele local em que aqueles homens se reuniram, né, aproximadamente 5 anos e meio, 6 anos, se debruçando sobre a palavra, sobre, né, ensinos que hoje nós temos aqui, sistematizados, que realmente nos ajudam a entender melhor. Eles substituem a palavra em hipótese alguma, mas eles são a perfeita interpretação da palavra. Então, os nossos documentos confessionais, que a gente abraça tanto, a gente ama tanto, né? Eles não substituem a palavra em hipótese alguma, mas a gente entende, como confessionais, como reformados, que eles são a interpretação correta das Escrituras Sagradas. Ok? Então, vamos trabalhar hoje as questões de 186 a 192. E justamente a gente vai estar vendo a questão da oração do Pai Nosso, ou oração dominical, ou oração do Senhor, né? Existem várias denominações para essa oração. Então, meus irmãos, a pergunta 186 do nosso Catecismo Maior, ele diz assim: que regra Deus nos deu para dirigir na prática da oração? Que regra Deus nos deu para nos dirigir na prática da oração? E ele vai responder, a resposta é: toda palavra de Deus é útil para nos orientar no dever da oração. Então, a oração está claro que é um dever, Deus nos chama para isso, né? Mas a regra especial de orientação é a forma da oração de Jesus Cristo, que Jesus Cristo nos ensinou aos seus discípulos. A gente sabe que o próprio Jesus não fez essa oração, ele ensinou.
essa oração ela fala da questão de perdão. Não tem sentido Jesus, enquanto Deus, verdadeiro homem, ele não fez essa oração, apenas para esclarecer, né? Ele ensinou aos seus discípulos e deixou-nos como modelo, né, de oração para que fosse feita por nós, a chamada oração do Senhor. Então tem dois textos aí, 1 João 5,14, por favor, nossos queridos aí da mídia. 1 João 5,14. E também 2 Timóteo 3,16. 1 João 5,14. Esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedimos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então, outro texto eu nem vou ler, para a gente não estender muito, mas é um texto já bastante conhecido, 2 Timóteo 3,16, que ele diz que toda a Escritura, já está ali, o pessoal é rápido no gatilho, é inspirada e útil para nosso ensino, para nossa orientação, para nossa educação na justiça. Então, o versículo anterior, ele vai justamente nos mostrar exatamente o dever da oração, a necessidade de orarmos ao Senhor, e sabendo que o Senhor nos ouve, de acordo com a minha vontade? Não, de acordo com a vontade dEle. Mas a gente então precisa entender isso. Infelizmente, existem muitas pessoas aí, frustradas, entre aspas, porque acham que Deus está a seu serviço. Queridos, como é triste a gente ver as pessoas orando de forma equivocada, achando que Deus ele vai fazer a minha vontade. Não tem sentido, como o próprio Jesus ele nos ensinou em outro momento, ele orando no Getsêmani, ele disse: Pai, se possível, o quê? Passa de mim, mas não seja feito o quê? A minha vontade, porém a tua. Então, queridos, é o próprio Jesus que nos ensina que a vontade dele é que prevalece. Então, sendo a vontade dele, ele nos ouve, tá certo? Então está aí a regra que ele nos deu para dirigir a oração, é a sua palavra. A gente pode e deve orar reivindicando a palavra. Senhor, a tua palavra nos diz, nós confiamos porque o Senhor declarou, né? A gente pode e deve orar. Então a necessidade de você conhecer a palavra para que você ore na palavra, né? Então se você não conhece a palavra, né, fica complicado, mais complicado um pouquinho. Então é necessário o quê? Avançar em conhecimento da palavra, para que você ore de acordo com a vontade de Deus. E quando você ora de acordo com a sua própria vontade, você realmente está fora da vontade do Senhor. Próxima pergunta 187. Passou ali, pronto. 187. Como a oração do Senhor deve ser usada? Como a oração do Senhor deve ser usada? A oração do Senhor não é apenas para direção, como modelo, segundo a qual devemos orar, mas pode também ser usada como uma oração, desde que seja feita com entendimento, fé, reverência e com as outras graças necessárias ao correto cumprimento do dever da oração. Eu até coloco ali para que ela não seja usada de forma mecânica ou como uma vã repetição, porque infelizmente, sobretudo eu digo por experiência prática, quando eu era romanista, quantas vezes a gente ia lá diante do sacerdote, o padre, e ele mandava então, meu filho, passa lá 50 Pai Nossos, como se aquela quantidade de vezes que você estivesse orando, fazendo aquela oração repetidamente, fosse surtir um efeito maior, e na verdade não é isso. O texto vai nos dizer da nossa Catecismo Maior, que na verdade é uma oração que ela é uma oração modelo, e ela deve ser feita o quê? Com entendimento, ou seja, entendendo o porquê de estar fazendo aquela oração, e com fé e reverência. Então, no momento que você começa ali a orar 10, 20, 30, 50 vezes aquela oração de forma repetitiva, tenha certeza que não está dentro do propósito que Deus estabeleceu. Tá? Ele nos ensinou essa oração dominical, oração do Senhor, oração, como uma forma de que nós possamos ter como modelo, e a gente vai ver nas próximas perguntas aqui, por que ela serve então como modelo para a nossa oração. Tem um texto aí, eu queria ler apenas um deles, 1 Coríntios 14, verso 15, por favor. 1 Coríntios 14, 15.
farei, pois? A pergunta: orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. Veja, o nosso culto, diz a palavra em Romanos capítulo 12, tem que ser o quê? Um culto racional. Então não pode ser um culto emocional, ou não pode ser um culto baseado em vãs repetições, que são condenadas inclusive pelo próprio Jesus. Então, orarei com o espírito, mas também orarei com minha mente, né? Existe um outro texto da palavra que diz assim: o espírito dos profetas está sujeito ao profeta. Então, de acordo com esse direcionamento da própria palavra, como a gente já leu na pergunta anterior, a Bíblia como um todo, ela serve de direcionamento para que nós possamos orar de forma que efetivamente Deus possa se agradar da nossa oração. Então, queridos, fica aí, cai por terra essa coisa da vã repetição, ou que muitas vezes a oração modelo, essa oração dominical, ela seja uma reza. Não, ela é um modelo que ela serve, desde que seja usada com entendimento, com fé, com reverência. É assim que prescreve o nosso catecismo. Bom, a oração modelo, Pai Nosso, veja, ela diz o quê? Pai Nosso que estás no céu. A gente acabou de ler ali em Mateus 6, de 9 a 13, né? Santificado seja o teu nome. O que a gente pode perceber, meus amados, aí nessa oração? Inicialmente, que ela não começa em mim. Ela não diz nada em relação a mim. Ela é dirigida a quem? Ao Pai. Pai Nosso que estás no céu. Olha, ela não começa conosco, né? Nem tem as nossas necessidades, nem com as nossas necessidades. Ela não começa conosco. Inclusive, eu estava relembrando que o ano passado o pastor Ronilson, né, fez uma série aqui, aprendendo a orar com Jesus através do Pai Nosso, né? Então, assim, aqui a gente tem a oportunidade de estar repensando um pouco sobre isso. E aí, o que o nosso catecismo maior ele vai dizer exatamente que a oração do Pai Nosso, ela não começa conosco, ela começa com Deus, com o seu nome, o seu reino e a sua vontade, tudo dele, para ele. Nós cantamos ali há poucos instantes, glória para sempre, né? Existe outro canto que diz que por ele, para ele são todas as coisas, com base da doxologia de Romanos capítulo 11, né? Glórias para sempre a ele, né? Porque tudo vem dele, meus amados. Então, não é conosco, não é para nós, mas para ele. A oração do Senhor é claramente formada no plano de Deus primeiro, né? Primeiramente, Deus. Inclui as nossas necessidades, tanto espirituais como materiais. A gente vai ver então que, né, tanto as necessidades espirituais como materiais, elas são supridas através da oração do Pai Nosso. Vamos lá então, na sequência, pergunta 188, ela vai dizer assim: de quantas partes consiste a oração do Senhor? 3 partes, né? Prefácio, petições e conclusão, né? Prefácio, petições e conclusão. O prefácio: Pai Nosso que estás no céu, né? Além disso, são mais 6 petições que a gente vai... no estudo de hoje nós vamos trabalhar as 3 petições, o prefácio e 3 petições, e na próxima semana então fica as outras 3 petições da oração e a conclusão, que vai ser com o nosso irmão presbítero Humberto, que vai estar aí finalizando essa série do pulmão espiritual. Mas o prefácio, a gente já viu então que é de Deus e para Deus. Pai Nosso que estás no céu. 6 petições, das quais a gente vai estar vendo aí 3 dessas petições nessa noite. Pergunta 189, ela vai justamente então agora começar a detalhar um pouquinho mais. O que nos ensina o prefácio da oração do Senhor? A resposta é: o prefácio da oração do Senhor é que Pai Nosso que estás no céu nos ensina que quando oramos, né, nos aproximamos de Deus com confiança na sua bondade. Veja, queridos, antes de Cristo vir tabernacular em nosso meio, né, a gente não tinha esse livre acesso para chamar Deus de Pai.
Então, com a vinda de Cristo, habitou em nosso meio, Ele reinou aqui nessa terra, teve aqui, se humilhou, né? Mas também foi exaltado soberanamente, hoje está à destra do Senhor. Deus, Ele nos ensinou que nós agora podemos chamar Deus de Pai. Isso é um grande privilégio. Pai nosso que estás no céu. Então, nos ensina que nós podemos nos aproximar de Deus como Pai. Abba, Pai. É pai, paizinho, né? Nossa irmã Elaine sempre gosta de orar assim. Mas é isso mesmo, nós devemos ter essa intimidade com o nosso Pai. E a Bíblia diz que nem todos são filhos, né? As pessoas aí fora que não conhecem efetivamente a Deus, não têm esse privilégio, ou até acham que têm, mas na verdade a Bíblia diz que o privilégio de sermos filhos, somente aqueles que foram nascidos de novo, foram lavados, regenerados do sangue do Cordeiro, né? As pessoas aí dizem, todo mundo é filho de Deus, mas a Bíblia é muito clara, muito enfática em mostrar que na realidade, filho, somente aquele que nasceu de novo, que foi lavado e regenerado em Jesus. João capítulo 1 diz assim, mas a todos quando receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus, ou seja, Deus passa a ser Pai, né, por excelência daqueles que realmente entregaram a sua vida ao Senhor, né? Então, é importante que a gente entenda isso, e a partir disso, então, a gente passa a ter esse acesso maior, essa liberdade de nos chegar a Ele como nosso Pai, né? Querido, nosso paizinho, aquele que realmente ouve as nossas necessidades e atende de conformidade com a vontade dEle. É isso que a gente precisa estar em mente, como a gente já vem batendo aqui desde o início. O que pedimos na primeira petição? A nossa primeira petição que é, agora, primeiro foi o prefácio, né? Pai nosso, nós temos esse Pai a quem nós podemos dirigir, e agora então a primeira petição: santificado seja o teu nome, reconhecendo a inteira incapacidade e indisposição que há em nós e em todos os homens de honrar a Deus. A gente sabe que a nossa natureza pecaminosa, e Paulo escrevendo aos Romanos, ele diz assim, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, por nossa própria natureza, nós não temos essa disposição de querer santificar o nome do Senhor, né? Isso é um trabalhar de Deus em nossa vida, que vai efetivamente nos levar a essa mudança de mente e essa mudança de desejo em nosso coração, que vai buscar conhecê-lo mais, confessar os nossos pecados e viver na dependência do Senhor. Então, santificado seja o teu nome, é a primeira petição que vai nos levar justamente a pensar sobre isso, né? Para que a gente possa santificar o Senhor em nossas vidas, nós precisamos de mudança. Infelizmente, muitas vezes temos vivido de forma que nem tem agradado o Senhor totalmente. Isso é uma reflexão que a gente tem que fazer todos os momentos, porque Deus, Ele realmente quer um povo separado. Como Ele é santo, diz lá, eu sou santo, assim como eu sou santo, importa que vós também sejais santos, né? Então, queridos, é importante que a gente pense, né, em como está a nossa vida, porque realmente nós só podemos orar ao Senhor de forma que agrade a Ele, santificando o nome dEle, quando a gente busca também essa santificação, essa separação na nossa vida, viver realmente de forma que agrade a Ele. O salmista, no Salmos 25, versículo 16, ele vai dizer assim, a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais Ele fará conhecer a sua aliança. Então, queridos, a intimidade com o Senhor, essa busca que você precisa ter, né? Infelizmente, né, às vezes não temos feito da forma que deveríamos, mas aí fica a exortação para mim, para você, para cada um de nós nessa noite, pensarmos se realmente temos santificado o Senhor em nossas vidas, da forma que Ele pede, da forma que Ele exige ser santificado. Essa primeira petição ainda, ela vai nos levar a entender que precisamos glorificar a Deus nos nossos pensamentos, não só nas palavras. Muitas vezes a gente, até nas palavras, está glorificando Deus, mas será que os nossos pensamentos mais secretos, né? Será que lá no íntimo do nosso quarto, lá no recôndito, como o salmista Davi fala no Salmo 51, né? Então,
É dessa forma que Deus quer que nós venhamos a glorificá-lo em todos os momentos, não só de palavras, mas de pensamentos, né? Que Ele remova do nosso coração o ateísmo, que é a descrença, né? A gente às vezes acha que o ateu é só aquele que, né, renega Deus, mas às vezes nós, como também crentes, como remidos e lavados também, em alguns momentos mostramos posturas de pessoas que não creem nesse Deus, que a gente duvida, né? É igual os discípulos estavam com Jesus ali, e no momento que a tempestade chegou, mestre, socorre, nós estamos perecendo. E o Senhor disse: homens de pequena fé, né? Estou aqui. E que essa palavra também, que aquela mesma palavra que Jesus dissera aos discípulos naquele momento, sirva para nós também. Momento de crise, momento que o mar estiver bravio, momento que as dificuldades estiverem batendo, a gente possa pensar: homens de pequena fé. Será que temos sido esses homens, essas mulheres de pequena fé, né? Então, é dessa forma que a gente precisa glorificar a Deus, para que a sua soberana providência dirija e disponha tudo para a sua própria glória, tá? Eu coloquei 3 textos aí, mas devido ao tempo, eu vou ler apenas, pedir para os meninos projetarem apenas o texto de Efésios 1, 17 e 18, por favor. Efésios 1, 17 e 18 na sequência diz assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda o quê? Espírito de sabedoria e de revelação em pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da herança dos santos. Olha, então é maravilhoso. Santificado seja o teu nome. Na medida que a gente santifica Deus na nossa vida, coloca Deus na primazia, coloca Deus no centro da nossa vida, não só nas palavras, mas sobretudo nos pensamentos, nas nossas ações, né? A gente de fato vai glorificar o seu nome da forma que Ele quer ser glorificado. Em sequência temos a pergunta 191, que seria a segunda petição, né? Já vimos o prefácio, a primeira petição. A segunda petição então vai dizer o quê? Venha o teu reino. Queridos, sabe que nós estamos realmente, eu vinha pensando e conversando durante o trajeto para cá para a igreja, e a gente fala assim que a gente está orando aqui dizendo: venha o teu reino. Será que a gente realmente está preparado e disposto, né, para que esse reino de Deus se estabeleça aqui no nosso meio, né, de fato e de verdade, né? Então, venha o teu reino é um reconhecimento que nós e todos nós estamos por natureza sob o domínio do pecado. Precisamos de Deus, da graça do Senhor, do Evangelho mais em nossa vida, para que a gente possa realmente renunciar, né, ao pecado, renunciar às coisas que não agradam ao Senhor e buscar viver realmente na plenitude. É isso que a gente precisa então, dentro dessa segunda petição, que o reino de Deus se estabeleça. O reino de Deus é Cristo em nós, nos fazendo amar o nosso irmão, como a gente viu aqui no domingo. Ele nos amou primeiro e, em consequência, nós também devemos amar o nosso irmão, não apenas de língua, mas amemos com ação, com verdade, né? O reino de Deus é Cristo em nós, nos fazendo honrar o nome do Senhor, nos fazendo ter amor pela igreja, nos fazendo ter amor pelas coisas que Deus ama. Então, queridos, venha o teu reino. Será que efetivamente nós estamos preparados, estamos realmente buscando a implantação do reino de Deus em nossa vida, em todas as partes do nosso trabalho, da nossa família, para que a gente venha realmente a rejeitar o eu, rejeitar as coisas que não agradam a Ele e venha realmente, que não agradam a mim, né? E venha realmente glorificar a Ele em todas as coisas da nossa vida, né? E isso faz parte, perpassa por várias coisas, amados, que nós possamos estar, como já temos pedido aqui, né? Buscado orar pelos oficiais da igreja, pela liderança da igreja, pelo pastor da igreja, para que de fato ele, como aquele que foi designado pelo Senhor para conduzir essa obra juntamente com os oficiais, também possam estar realmente sendo usados por Deus como instrumentos, né? Que possam realmente estar sendo instrumentos de Deus para a direção dessa obra. Então precisamos estar buscando isso, tá? Que realmente nós possamos ser uma igreja fiel, uma
uma igreja que pregue fielmente as Escrituras Sagradas, né? Que possa fazer a administração correta dos sacramentos e que possa realmente, no momento que for necessário, administrar também a disciplina que for necessária, né? Então, nesse sentido, é que a gente precisa estar realmente orando ao Senhor para que Ele se estabeleça, né, quanto reino de Deus em nosso meio, né? Que Cristo reine em nossos corações aqui e apresse o tempo da sua segunda vinda. A Bíblia manda que a gente ore por isso, né? A gente canta aqui: vem Jesus, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Então, que isso realmente possa ser uma realidade na nossa vida, esse desejo. E isso passa porque não podemos estarmos preparados, né? A gente sempre pergunta: se Cristo vier agora, você está pronto para subir com Ele? Responda para você uma pergunta retórica: mas se Cristo voltar aqui agora, como a Bíblia diz que vai ser como um relâmpago, né, que sai no Oriente, né, e se esconde no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Então, queridos, assim que a gente precisa estar buscando a implantação desse reino de Deus em nossa vida. Queridos, então aí tem 3 textos também, e depois até eu vou colocar essa apresentação lá no grupo da igreja, se você quiser até ler mais esse texto. Tem o próprio Catecismo Maior, tem vários, né? Algumas perguntas, chega até 15 textos bíblicos que respaldam aquelas respostas, né? Então é recomendável que você avance, que você leia, que você busque, né, conhecer mais a nossa doutrina, conhecer a sua igreja, né, um pouco mais. Esse é o objetivo, tá? Então eu queria ler aí, nesse momento, Romanos capítulo 12, versículo 11, por favor. Romanos 12, 11. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Tá? Então a recomendação de Paulo aos Romanos é que nós venhamos realmente a ser fervorosos, né? Às vezes a gente pensa que fervoroso é só aquele que é pentecostal. Não, nós podemos e devemos ser pentecostais no sentido daqueles que buscam realmente a intimidade com o Senhor, que buscam realmente ser fervorosos na presença do Senhor. Esse é o verdadeiro pentecostal que nós podemos e devemos buscar, tá? Então às vezes a gente fica assim meio, não, mas não deve, né? Não deve. O verdadeiro pentecostal é aquele que busca realmente intimidade com o Senhor e busca ser fervoroso em espírito, conhecendo a palavra, orando com entendimento, orando com a mente, orando em espírito também, vivendo em espírito. É isso que Deus quer da sua igreja, tá? E avançando então para a última pergunta dessa noite, que é a pergunta 192, ela vai nos passar a terceira petição. Passa aí, por favor, queridos. Terceira petição, então. Já vimos o prefácio, primeira, segunda petição. A terceira petição. Pronto. O que pedimos na terceira petição? Reconhecendo que nós e todos os homens somos, por natureza, incapazes de fazer a vontade de Deus. A terceira petição, ela vai dizer assim: faça-se a tua vontade. Ela reforça exatamente essa questão: faça-se a tua vontade, Senhor, assim na terra como nos céus. Então saber que a vontade de Deus é que prevalece. A gente descansa, amados, quando a gente tem o conhecimento pleno da soberania de Deus, do controle de Deus na história. Isso é libertador demais. É libertador de saber que nada que eu possa fazer vai mudar a vontade de Deus. Pelo contrário, Deus nos muda quando a gente entende que Ele é soberano, que Ele é o Senhor, que Ele está no controle da história. Ele muda o nosso coração para que a gente se amolde e descanse na vontade dEle. Que ainda que tudo pareça perdido, ainda que pareça tudo está mais complicado possível, Deus está no controle. E a gente pode dizer então: Senhor, faça-se a tua vontade. Da mesma forma que Jesus nos ensinou lá, né? Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, porém a tua. Isso é glorioso, amados. Isso é glorioso, é maravilhoso ter essa consciência, né, de que Deus realmente é que está no controle, né? Que Deus, pelo seu Espírito, tira de nós, né, toda a cegueira, a fraqueza, né, a indisposição,
É uma palavra forte que ele coloca aí, a perversidade do coração, e que por sua graça nos faça capazes, desejosos de conhecer e de nos submeter à sua vontade em todas as coisas, né? Seja feita a tua vontade. A gente às vezes usa essa palavra da boca para fora também, mas será que a gente realmente está disposto a que a vontade de Deus se estabeleça? É mais um questionamento que a gente faz dentro dessa questão da oração, porque a oração não é para me agradar, mas para que faça a vontade do Eterno. Tá bom, meu amado? Então, texto que a gente vai ler aí nesse item, nessa pergunta de 192, Romanos capítulo 7, versículo 18. Romanos 7, 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Amados, a palavra de Deus é maravilhosa, é perfeita em nos mostrar, em desnudar quem somos nós, né? Paulo aí nesse capítulo ele vai falar que ele quer fazer, mas aquela luta que eu falava no início, carne e espírito, né? Muitas vezes dificultando que seja feita a vontade de Deus na nossa vida. A gente precisa lutar. E aí a gente viu lá, né? As armas da batalha espiritual que a gente precisa. A gente ouviu recentemente aí a pregação em Efésios, o pastor Ronilson nos trouxe aí a exposição da palavra, de que armas nós podemos lançar mão para nesse momento lutar e realmente vencer com o Senhor, fazer a vontade do Senhor, e não nos submeter à vontade da carne e dos pensamentos, que constantemente vem nos trazendo, né? Guerreando, tentando nos afastar do centro da vontade de Deus. Mas que nós possamos com alegria, com humildade, com fidelidade, né, buscar essa constância e realmente ter essa certeza de que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Romanos capítulo 12, versículo 2. Uma frase aí para nossa reflexão, né? Mas a frase ela dizia assim: a oração é uma expressão de fé tão natural como a respiração é expressão de vida. Olha, a oração é uma expressão de fé tão natural como a respiração é uma expressão de vida. Então, queridos, não tem forma, tá? A gente pode perceber que a oração modelo, ela foi feita com o objetivo de que a gente saiba a quem nos dirigir, que é o Pai, que a gente saiba nos dirigir de acordo com a vontade dEle, que a gente saiba que o reino dEle é que precisa se estabelecer em nosso meio, mas não existe uma forma, é uma coisa natural, é algo que tem que sair de dentro de você, né? Do seu íntimo, como se fosse a sua própria respiração, né? Você falar com Deus, você ter esse livre acesso, que em Cristo, com o véu se rasgou de cima a baixo, e nós hoje podemos ter esse livre acesso à presença do Senhor. Isso é maravilhoso. Falar com Ele, saber que Ele nos ouve de acordo com a vontade dEle. Amém? Então, queridos, foram essas as perguntas que a gente trouxe para discutir nessa noite em relação à questão, discutir não, para expor, né? Em relação à questão do catecismo maior, até a pergunta 192, falando então do prefácio, das 3 petições. Na próxima semana será dada a continuidade em relação às outras petições e a conclusão da oração que o Senhor nos ensinou. Então, queridos, alguns motivos que a gente vai então trazer para a gente orar, eu estou trazendo aqui de forma compilada, né? Esse motivo de oração, até pegando esse slide que foi trazido lá no primeiro estudo, primeiro dia, na primeira quinta-feira do mês. Então a gente vai estar orando por esses motivos aí, de forma que ainda que seja a oração sucinta, para que a gente não extrapole tanto tempo, mas que a gente possa estar orando. E eu gostaria então que a gente dividisse em grupos, tá? Para que a gente todos possam orar, e nesse tempo nós pudéssemos dividir em 4 grupos, tá certo? 4 grupos, eu queria que a gente formasse aí rapidamente e que a gente possa então estar orando. Grupo 1 vai orar. Grupo 1 aqui, presbítero Manuel, por favor, reúne com o presbítero Manuel, grupo 1. Grupo 2 aqui com o presbítero Humberto, pode reunir aqui com o Humberto. Grupo 3 com o pastor Abraão.
E o grupo 4 com o presbítero Moisés, por favor, está ali atrás. Então, grupo 1 com o presbítero Manuel, que vai orar pelo país, pelos seus dirigentes, pelo povo brasileiro, pela nossa região, pela cidade local. Grupo 2, o grupo 2, a gente vai orar pela igreja, pelos seus dirigentes, pelos pastores e missionários. O ideal, então, que cada grupo que se reúna ali, né, faça aí 2, 3 orações, compartilhe exatamente, e todos acompanham, tá certo? Grupo 2, então, oração pela igreja, pelos seus dirigentes, pelos pastores, missionários, esposas, né, que se dedicam à expansão do reino de Deus, e também pelos seminários e seminaristas. O grupo 3 vai orar pela igreja local, conselho, pastor, família. O pastor inclusive já retornou até de viagem, graças a Deus por isso, né? Já está na cidade, nosso pastor Ronilson, pelos presbíteros, pelos diáconos, pelo ensino bíblico, pelas equipes de louvor e pelas sociedades internas em geral. E o grupo 4 vai orar o quê? Pelas famílias da igreja local, por avivamento, restauração de vida cristã e pelos enfermos. Então cada grupo, né? Aí o líder pode... Número 1, grupo 1 vai orar pelo nosso país, dirigentes, pelo povo brasileiro, né? Pronto, alguma dúvida mais? O grupo 2, pela igreja, vai orar pela igreja, pelos pastores, missionários. O 3, novamente, pela igreja local, né? Conselho, pastor, família, presbíteros, né? Sociedades internas. E o grupo 4, mais uma vez repetindo, pelas famílias da igreja local. Avivamento, pelos enfermos, tá certo? Esse é o grupo 4. Eu creio que tudo é possível e que nada é impossível para ti. Basta uma palavra tua e os montes se removerão. Eu creio que tudo é possível e que nada é impossível para ti. Basta uma palavra tua e os montes se removerão. Pois contigo saltarei muralhas e também destruirei exércitos, pois eu sou mais que vencedor. Pois contigo saltarei muralhas e também destruirei exércitos, pois eu sou mais que vencedor, pois eu sou mais que vencedor. Amém, graças a Deus, Deus é bom. Amados, uma última frase para que a gente saia daqui pensando nessa noite. Diz assim, olha, o poder da oração não depende daquele que ora, mas daquele que escuta as nossas orações. Então não depende de mim, não depende de você, mas depende de Deus. Ele que faz a sua vontade, que é boa, que é perfeita, que é agradável. Então, amados, assim estamos finalizando esse culto de oração, doutrina e celebração.